Olá, graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, no capítulo 5, né, do livro de João, no versículo 39, lá tem uma mensagem bem importante para todos nós. Eu creio que você já conhece, mas hoje ela está aqui de novo para testificar em nossas vidas, em nossos corações, né? Em João 5,39 fala: examinai as escrituras. Examinais a escritura. Por quê? Porque vos cuidais ter nela, porque vos cuidar ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que de mim testificam. Meus irmãos, a minha Bíblia, ela é aquela da letra vermelha, né? A plenitude da letra vermelha. Então, essa parte aqui, que tá da letra vermelha são as palavras que Jesus falava, né? Eram as palavras, as parábolas, quando Jesus falava. Então, essa parte aqui está em vermelho. Então, quem está falando aqui é Jesus. Examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam. Testificam o quê? A fé. Testifica o quê? O amor de Deus. Testifica o quê? A confiança, a esperança. Então, o que nós precisamos, por que precisamos examinar as escrituras? Porque ela é o nosso guia, ela é o nosso caminho. Ela é, quando fala assim, caminhar com Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aonde está? É aqui, quando nós examinamos as escrituras. E em cima dessa examinar as escrituras, hoje é dia 2 de fevereiro, e eu quero estar aqui junto com você, orando, né? Vamos ver o que o Senhor vai falar pra gente. Porque quando a gente examina as escrituras, né? Quando a gente ora, né? A oração é o quê? Uma ação, né? De todo o tempo, desde a hora que eu acordei até a hora que eu dormi. Mesmo eu dormindo, eu ainda estou em oração. Por quê? Porque o meus rins, ele está trabalhando quando eu estou dormindo. O meu coração, ele está trabalhando, né? Porque ele está ali funcionando. Eles estão fazendo funções ali, né? Então, assim, os nossos órgãos interiores, eles continuam em movimento, eles continuam lá dentro, né? Fazendo o seu trabalho. Então, mesmo que eu deite e me descanse, eu preciso entender que dentro de mim, né, tem vida, tem renovo, tem restituição, porque todos os dias nossos organismos ele tem que restituir, reconstruir, né? Os nossos rins precisam todos os dias estar em reconstrução. Para quê? Para que ele venha hoje receber novamente, né? As águas, para que ele venha filtrar, né? Para que ele venha, né? Fazer o seu serviço ali, o coração também, para que ele venha bobinar, né? Faz as bobinas ali, né? Como que se estivesse bobinando ali. Para quê? Para as veias estar o quê? As artérias estar o quê? Movimentando, né? As artérias vermelhas, né? Para tá o sangue circulando. Porque se o coração começa a parar um pouquinho, né? De bombear, de movimentar, o que acontece? As veias começam a dar o quê? Né? Pode ser que elas podem prejudicar as artérias, né? Então, todos os nossos organismos, o intestino, né? Só que nosso intestino, ele se repousa. Ele repousa junto com a gente quando a gente dorme, né? Porque ele tem que ter a nossa função agora. Ele tem que ter agora a água, né? Ele tem que estar recebendo as fibras, né? E ele precisa repousar, mas ele só vai repousar se ele estiver funcionando bem. Se ele não funcionar bem, ele vai te incomodar até dormindo. Mesmo que você dorme e não vê, mas ele vai nos incomodar. Então, o que é examinar? Examinar as escrituras é você colocar tudo para dentro de você. É encaixar cada coisa em cada órgão aqui, em cada pensamento, né? Na frontal, no temporal, né? Nas lateral, em toda parte do nosso organismo, da cabeça às plantas do pé. Nós precisamos ter essas escrituras dentro de nós. Ela tem que estar atada nos nossos corações. Tem dias que não é fácil. Eu falo para você que ontem eu acordei diferente. Eu acordei mais assim,
o clima mais fechado. Eu falei assim, Senhor, não deixe que o desânimo venha, mas que venha, né? O Senhor está comigo. E eu sei que Ele está, e você sabe que Ele está aí com você. Então, não é todos os dias que você vai acordar sorrindo, mas é todos os dias que nós vamos levantar alegre, agradecidos pela graça do Senhor em nossas vidas, pelas misericórdias dEle. Vamos estar orando? Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos por esse mês de fevereiro, que esse mês, né, nós já entregamos ele em tuas mãos, Deus. Tu és Deus, Pai, tu és Deus, Filho, tu és Deus, Espírito Santo. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, o qual nós dizemos que eu te amo, Pai. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo. E que o Senhor, né, os três se tornam um Senhor em nossas vidas. E nós estamos aqui para bendizer o teu nome, para te agradecer pelas renovo, pelas misericórdias do Senhor, que já foi hoje uma entrega de dízimo em nossas vidas, né? Porque o primeiro dízimo, quem recebe as primeiras ofertas somos nós. Quando acordamos, nós já recebemos ali as misericórdias e a graça do Senhor, mais um dia se renovando em nossas vidas. Senhor, nós precisamos estar sempre examinando as escrituras, né? E as escrituras do Senhor têm falado, né, que nós precisamos examinar ela e que nós possamos examinar a escritura do Senhor. Examinar ela para que nós venhamos entender quando o Senhor diz que o Senhor prefere que seja frio ou crente, né? Prefere que diga sim ou não. É melhor do que dizer, né? Mas ficar no meio. O Senhor não quer que nós ficamos em dúvida no meio, mas o Senhor quer que nós venhamos caminhar nesse caminho, examinar as escrituras para que nós sejamos frios ou quentes. Para que nós venhamos dizer sim ou não. Senhor, se hoje eu estou aqui, nossa Senhor, hoje eu estou forte, hoje eu vou iniciar, ler a palavra, meditar. Hoje eu vou iniciar a fazer um devocional. Hoje eu vou voltar para o louvor. Hoje eu vou voltar para a intercessão. Hoje eu vou voltar a fazer as obras das missões. Hoje eu vou voltar a acordar às madrugadas, a orar à tarde, a orar às 6 horas. Hoje eu vou fazer o ID. Hoje eu vou fazer isso e aquilo. E eu faço hoje. Amanhã eu já não estou com esse ânimo. Então, amanhã eu já me torno morna, Senhor. Nós nos tornamos morno. O amanhã não nos pertence, mas a Bíblia pede para que nós venhamos examinar. E o Senhor fala que nós precisamos, né, colocar o amanhã na mão do Senhor. Então, o amanhã está na mão do Senhor. Então, eu tenho que viver o hoje, eu tenho que examinar essa palavra hoje. Quantas pessoas estão no leito de hospital e alguns tempos estavam em suas casas, né? Poderia ter um horário, algumas horas para examinar a palavra, e às vezes, pela correria do dia, Marta e Maria, né? Às vezes estava como Marta, correndo, fazendo muitos seus afazeres, e quando ia ler a palavra não tinha disposição, estava cansado, ou às vezes outros motivos nos impediu de estarmos lendo a palavra. E quando o Senhor fala que nós precisamos, né, examinar as escrituras, é por esses motivos, porque quantas pessoas estão ali no leito né, de hospital, estão na cama, e às vezes está lembrando assim, nossa, ontem, quando eu estava ali, eu poderia estar lendo a palavra, porque agora eu queria tanto pegar uma Bíblia, tanto pegar um devocional, um livro de reflexão. Eu queria tanto estar aqui meditando, mas agora eu não posso, a minha situação não consigo. Estou muito cansado, meu sono, não consigo, ou não posso trazer a Bíblia para esse local. Quantas pessoas, e antes de entrar no presídio, nossa, poderia tanto ter examinado e agora está dentro do presídio e fala assim, nossa, agora que não tem como eu examinar. Mas ainda assim há oportunidade nesses lugares. Ainda assim, ainda que você não consiga ler, mas se há uma oportunidade ainda de ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante, glória a Deus. Mas eu falo, o que eu quero falar? Eu falo que hoje eu estou aqui lendo. Perdão. Amanhã eu não sei o meu dia de amanhã. Pode ser que amanhã o local que eu esteja não vai me permitir ler essa palavra. Posso sim, amanhã eu posso estar num leito de hospital, meus irmãos. Misericórdia, mas eu posso estar.
numa cama, ou eu posso estar fazendo um serviço, alguma coisa, talvez no local onde eu estou, não posso estar com a palavra de Deus dominando. Mas os meus órgãos que eu alimentei, eles têm que estar cheios dessas escrituras aqui, para que ele venha transbordar para fora, para que ele venha me dar lembrança, trazer a memória que me dá esperança, que é a palavra que está atada aqui no nosso coração. Então, meus irmãos, nós precisamos examinar as escrituras. Aqui é Jesus quem diz, né? Eu estou só trazendo uma mensagem que Jesus escreveu, né? E às vezes o que eu estou falando aqui acontece comigo também, né? Ele está falando aqui comigo primeiro. Examinais as escrituras. Mas, meus irmãos, a gente precisa ter um hobby. Sabe aquela rotina que você fala assim, todos os dias essa rotina? Acordar, trabalhar, orar, lavar a louça, lavar o banheiro, fazer o almoço, fazer janta, ir para academia, ir para o trabalho, fazer isso, passear com o animalzinho. E sabe essas coisas, essa rotina? Só que tem dia que essa rotina, ela não sai, ela não, hoje você acordou, por exemplo, nossa, hoje não deu para fazer o almoço. Ou vou ter que fazer mais tarde, não deu tempo de tomar o café. Nossa, hoje não vou conseguir chegar o horário que eu programei certinho da minha rotina na academia. Hoje eu não vou conseguir passear com meu cachorro agora cedo. Sabe aquela rotina, mas que tem dia que ela não dá para se cumprir? A palavra de Deus, quando a gente pega ela ler, pra gente ler ela, a gente quer ler ela todos os dias, não quer? Mas tem dia que você não consegue fazer ela naquele horário, dependendo da situação. Então você vai pegar uma oportunidade de ouvir. Porque a rotina, quando a gente tem ela todos os dias, aquele dia que a gente não faz ela naquele tempo ali, naquele momento, naquele horário que a gente programa, a gente sente falta. Porque vira um hábito, vira algo assim muito importante para o nosso dia. E a mesma coisa vai ficando assim, quanto mais você põe a Bíblia como rotina de você fazer a leitura. Por exemplo, eu tenho a rotina de ler ela agora de manhã, né? À tarde e à noite, né? Mas tem vezes que à tarde parece outras coisas e você não lê. Mas você lembra, fala assim, nossa, hoje eu senti falta. Por quê? A rotina, quando você tem ela todo dia, aquele dia às vezes que você não deu para você fazer, você sente falta. E o que é examinar as escrituras? É você sentir falta. Quando não dá para você examinar as escrituras, você pelo menos sentir falta dessa rotina que você faz todos os dias. Porque se você sente falta, você tem saudade. E se você tem saudade, você tem a oportunidade de matar essa saudade. Então a gente precisa mesmo sentir essa saudade. Então, assim, meditei. Porque quanto mais você medita, quanto mais você lê, todos os dias você quer, já tem o hábito, você tem que pegar ela e todos os dias você quer ler ela. É como se a gente não conseguisse mais andar sem ela. Quando você coloca o cinto, quem tem o hábito de já entrar e colocar o cinto? Todos os dias a gente põe o cinto, todos os dias. Então, todos os dias a gente coloca, né, a palavra de Deus aqui, né, para a gente orar, para a gente ler. Então, todos os dias a gente coloca essa palavra de Deus. Mas tem dia que você entra no carro, sempre a gente põe. A gente tenta fazer tudo certinho, mas tem dia que você põe, que você olha, deu 2 segundinhos, você olha e fala assim, uai, esqueci de pôr o cinto. Você lembra de pôr. E mesma coisa a palavra, nossa, não deu para eu ler, mas você lembra que você precisa. O importante é a gente lembrar. Lembrar, examinar e lembrar daquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus. Nesses tempos difíceis, meus irmãos, a palavra de Deus é o melhor caminho para nos ajudar a caminhar, né? Para caminhar com Cristo, com Deus, com Jesus. Você vê, você sente Jesus aqui. Você sente o autor aqui da palavra de Deus, nosso Deus aqui, quando você medita. É igual tá falando, a gente lê algumas palavras, eu tava igual o ano passado, eu li a Bíblia em um ano, né? Esse ano eu não peguei ela para ler um ano, assim, do jeito que tá lá na folha. Mas eu tô lendo, eu tava lendo o capítulo de Josué, que o pastor tinha pedido lá na igreja, a gente li o capítulo de Josué, tudo, né? Tem umas partes que é muito, assim, interessante, mas tem umas partes, igual eu falei, não só da Josué, igual quando eu li Ezequiel, eu estava quase finalizando a Bíblia ano passado. Eu lendo Ezequiel, mas tinha umas partes que eu falava, nossa, não, que capítulo grande, nossa, eu não tô lendo, eu não tô, parece que eu não tô conseguindo entender, Deus, mas eu tô lendo. O Espírito Santo tá aqui comigo, coloca aqui para dentro de mim, porque eu tô lendo.
porque ela vai servir para o dia a dia o Senhor vai ministrando ao meu coração. O Senhor vai testificando, igual fala aqui, ó. Examinais as escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O Senhor vai testificando em mim. Porque eu li, mas parece que ela entrou tão vazia. Não, meus irmãos. Se você lê e se falar assim, nossa, não entendi, ela não entrou vazia. Ela não entra vazia. Amanhã você lê de novo. Nossa, parece que está vazia. Você vai ler. Ela vai servir para você mais tarde. Porque quando eu entrei em Ezequiel, em outubro, comecei a ler Ezequiel muito tempo lendo, foi um dos últimos capítulos, né, do estudo. Quando eu estava lendo Ezequiel, eu comecei a ler Ezequiel, e eu falava assim, nossa, tá tão complicado, Deus, Ezequiel não termina, né? Daí parece que tem mais coisa pra gente fazer, mas eu tinha que cumprir ali. Daí tinha dia que eu não lia. Não, Deus, hoje eu não li o capítulo 30. Mas daí no outro dia eu tinha que ler o 30 e o 31. 32. Daí eu recuperava aquele que eu não tinha lido. Mas foi bem puxado ler Ezequiel. Mas depois que eu li Ezequiel, tudo, daí quando eu fui lá pro capítulo 3, eu voltei lá pro capítulo 3, que eu tinha lido, nem tinha passado, depois eu fui ver lá o como que Deus estava falando comigo, que era a mão do Senhor que estava me chamando. É a mão do Senhor que estava pedindo para me levantar e ir até Ele, né? Levantar em dias para ir ao vale. O vale é coisas boas? Não, o vale é um lugar de luta, é um lugar que vai ter uma missão ali, né? Às vezes o vale até ali no cantinho do sofá, igual eu tinha ido. Daí quando eu fui para Ezequiel 3, eu vi lá que Deus falava, né? Que a mão do Senhor me levantou, despertou. Eu falei, Senhor, daí eu entendi que Deus estava, que a mão do Senhor estava comigo o tempo todo, enquanto eu estava aqui, enquanto eu estou aqui examinando as escrituras. E olha aqui para você ver, eu lendo, eu falava assim, nossa, mas entra mesmo, Deus, a palavra, mesmo que eu não entenda, mas que ela vem testificar. E Deus veio e testificou. E quando foi em outubro, Deus falou. Esse ano, né, de agora de outubro até para 2022, é a mão do Senhor. Tudo que você meditar, você vai lembrar da mão do Senhor te levantando, te despertando, te chamando, né? E eu falei assim, glória a Deus. E depois agora eu quero voltar a ler Ezequiel. Sabe aquele livro que estava tão assim demorado? Esse mês eu vou voltar a ler Ezequiel, né? Ele é do capítulo 1 ao, deixa eu ver aqui, ao 40 e ele é grande, né? Depois de Ezequiel vem Daniel, né? Capítulo 1 ao 48, o Ezequiel. E eu gostei demais. Daí eu vim pro versículo 1, né? Que no Ezequiel foi assim, que ficou testificado no meu coração. Capítulo 1, né? De Ezequiel, versículo 3. Depois, capítulo 3, versículo 22, 23, 24, que falava sobre a mão do Senhor. E essa mão do Senhor, gente, quando fala a mão do Senhor, é toda a presença do Senhor. A mão do Senhor é o quê? Quando você faz Libras, quando faz assim, ó, é a presença de Deus, ó, presença. Então a mão do Senhor, ela representa toda a presença de Deus em nossa vida. E eu falei, Senhor, muito obrigado. E eu comecei, né, postar uma música que falava sobre a mão do Senhor, que foi aqui, assim, testificou junto comigo, junto com a palavra, né, que é a mão de Deus, né, que eu comecei a louvar ela, e todos os dias eu louvo, e todos os dias eu acordo para louvar ela. E esse mês o Senhor já me mandou, tragou essa música para testificar, que uma outra lá, uma da Bruna Carla, fala assim, eu sei que não estou só, eu sinto a tua presença em mim. Daí, esse louvor Deus me entregou agora, para meditar no mês de fevereiro. É hoje. Eu vou examinar ele todos os dias, porque ele está testificando com a palavra. Então, Senhor, o Senhor, Ele é maravilhoso. E é Ele que vai te renovar, é Ele que nos renova. Todos os dias é dia de luta, todos os dias é dia de guerra. Em tempos de guerra, nunca pare, como se diz, né? Não pare. Mas só que em tempos de guerra, do mesmo jeito que você não para, Deus está 24 horas com você em tempos de guerra. Se você sorrir, Deus está. Se você chorar, Deus está. Se você estiver
com grandes adversidades, se você estiver em grandes pelejas, Deus está. Mas se você examina a Bíblia, você vai entender a mão de Deus com você em todos esses momentos e você vai falar: Deus, coloco tudo na tua vontade. E viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Examine, meus irmãos, as escrituras. Examine. E aquela pessoa que você vê que não tem condições, está no leito de hospital, está no presídio, ou não pode ler, lê a palavra, envia áudio. Faça com que você examinou primeiro, seja também alimento, semeadura para o outro irmão, que às vezes não tem condições de examinar. Examina, profetiza, examina as escrituras para a nossa nação, para o nosso Brasil, para o nosso país, para a nossa cidade, para as empresas, para as escolas, para os nossos filhos, para a ciência. Examina as escrituras. Esse examinar aqui é o que? Ciência. A ciência ela faz o que? Ela examina, ela estuda. Esse examina aqui, quem está examinando as escrituras está vivendo a grande ciência, grandes experiências de Deus aqui, neste mundo. E você vai entender que você está examinando as escrituras, que você está neste mundo, mas todos os dias Deus está te livrando do mal. Ah, mas como que ele livrou do mal se a pessoa morreu? Meus irmãos, para Deus e Jesus, a morte não é ponto final. Vida aqui na terra, morte, mas ressuscitou. Depois da morte, então tem o quê? Uma vírgula, porque ressuscitou. E o que vai ter agora? Vida eterna. Então, para Deus, a morte não é o ponto final. Então, às vezes você está triste aí porque houve morte, houve luto, houve muitas coisas, mas isso ainda não é o ponto final. Há uma vírgula depois da morte. Da mesma forma, o Senhor é o meu pastor. Há uma vírgula e nada nos faltará. Amém? Glória a Deus. O ponto final das nossas vidas é lá na vida eterna, porque lá viveremos um só ponto, todos unidos, em uma só carne, um só espírito. Mas para nós ter essa experiência de viver uma só carne, uma só fé, Deus pede para que nós venhamos aprender a viver isso aqui. Vamos viver aqui uma só carne, uma só fé e um só espírito. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu tô com tanto ódio do fulano, tanto raiva, não perdoe e tudo, não vou nem no velório. Meus irmãos, depois da morte tem vírgula. E você vai ver essa pessoa lá na eternidade, se Deus permitir. E você vai entender que a briga não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Porque só Deus sonda o coração. Só Deus sonda e conhece o coração daqueles que te perseguem. Porque talvez aquele que te persegue, ele está tendo uma grande comunhão e Deus dá a oportunidade. Dá vírgula. E você vai encontrar ele na eternidade. Jesus, na cruz, tinha alguém do lado dele, com muitas iniquidades, né? Um ladrão. Se ele era um ladrão, ali não falou tudo, mas ele pode ter feito mais coisas ainda. Porque ladrão, né? Eles fazem outras coisas também. Mas lá no fundo do coração, aonde lá tinha, né, uma escritura, testificou no coração dele, ele pediu para que viesse, que tivesse essa vida depois da morte. Ele entendeu que depois daquela morte ali ele poderia ter uma vírgula. E ele teve essa oportunidade, assim como todos nós temos. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meus irmãos, ore pelo Brasil. Em novembro, dezembro, eu sonhei muito, né? Ore pelo Brasil. Deus falava, ora pelo Brasil. O Brasil, meus irmãos, é a maior semeadura para todos os outros países, vocês sabiam? Que o Brasil ainda tem muito coração acolhedor. O Brasil, ele tem amor. Então, às vezes, o Brasil está com muita contenda por causa de políticas, por causa de vários motivos, e onde há briga, onde há bagunça, Deus não ordena bênção. Mas Brasil é um lugar que Deus ordena bênção. Nós precisamos juntar, nos unir, porque o Brasil é o alicerce para os outros países. É o Brasil que tem abraço apertado. É o Brasil que aperta a mão. É o Brasil que tem aquele lugar de ficar quietinho, apertadinho. É o Brasil.
nosso Brasil. Amém, meus irmãos? Orando por todas as nações, por todos nós, e colocando as crianças nas mãos do Senhor. E você pode ungir a sua casa, meus irmãos. Pega um óleo de unção, um óleo da igreja e já não tem um óleo, pega um óleo de cozinha, ora, consagra ele, se você não quiser que ele fique um cheirinho, põe um pouquinho de perfume, ora, consagra a Deus e unge a sua casa, ao redor da sua casa, unge as esquinas da sua casa, unge seus animais, unge seus filhos, porque o Senhor, o Espírito Santo me mostrou, né? Falava assim, eu falava, Jesus, Jesus, eu vou ungir as casas. Então continue. Eu ungi ano passado, ungi hoje de novo. Um abraço. Deus te abençoe. Em tempos de guerra, eu sei que não estou só, pois sinto a tua presença aqui. É a mão de Deus que te sustenta. É a mão de Deus que te sustenta. Amém? É a mão de Deus que nos sustenta.